But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero dividir com vocês como é que eu faço o controle dos fios, né, do estoque do ateliê. Eu recebi alguns fios novos, né, que eu tinha feito pedido, então já chegaram. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. O controle de estoque, como é que eu organizo, como é que eu separo as cores que estão disponíveis para poder apresentar para as clientes, fazer as combinações e ver se o que eu tenho é suficiente para encomenda. Bora! Todos esses aqui são fios novos, que eu vou alimentar a planilha do estoque e também separar as amostras, ó, que é justamente isso aqui, ó. Eu pego um pouquinho, faço uma correntinha, né? Faço correntinhas da cor. E aí, como os fios de malha eles são residuais, eles não têm uma cor e uma numeração. Então, eu vou e coloco, ó. No caso, esse aqui é Azul Royal 71. Aí, eu vou e escrevo na embalagem do fio exatamente isso, Azul Royal 71. E aí, isso aqui facilita, ó. Porque se a cliente quiser uma combinação de branco com azul e, deixa eu ver aqui, um cinza. Aí, fica mais fácil. Tá fazendo sombra aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Fica mais fácil, ó, dela conseguir ver a combinação como fica. Ela pode escolher também a ordem das cores, muito melhor do que eu ficar mandando foto de um monte de fio, né? Pra cliente, aí fica até ruim de ver, assim, a combinação como fica. E aqui não, dá pra ver exatamente como vai ficar. Isso aqui foi uma dica do Nina Crochê, da Nina, né? Do Nina Crochê, que é a minha musa inspiradora, uma das... E assim, me ajuda muito, muito mesmo. Se você também é crocheteira, siga essa dica, porque é uma mão na roda. Aqui são algumas. Essa minha bolsinha eu deixo várias amostras, todas as amostras de fio que eu tenho. E o que é que eu faço? Eu vou sempre atualizando o meu estoque. Porque aí quando uma cliente entra em contato pedindo um determinado produto com uma determinada cor, eu vou lá na minha planilha e vejo se eu tenho material suficiente pra fazer o pedido dela. E, gente, eu aconselho vocês terem a balancinha, tá? A minha é essa, digital, muito fácil de encontrar essa balança e ela tem um valor muito bom. Aí eu deixo as pilhas fora, mas é esse modelinho aqui que é fácil de encontrar, não tem erro. E ele pesa até 10 quilos, acho que é isso, até 10 quilos. Então, assim, geralmente esses rolos, eles vêm com 1 quilo, tá? Aí aqui, ó, eu peso todos os rolos e aí eu consigo ter uma noção. O que é que eu faço? Sempre que eu tenho um produto novo, quando eu finalizo ele, eu peso e tiro as medidas. Assim eu vou saber o peso que ele tem e qual o tamanho dele, pra quando eu for fazer novamente. E isso me ajuda a saber se eu tenho material suficiente. Por exemplo, eu tenho um pedido de um cesto que pesa 500 gramas. Um novelo desse pesa 1 quilo. Mas aí o meu já tá usado. E eu só tenho 400 gramas. Ou seja, ele não é suficiente para fazer o pedido da cliente. Então, eu já vou informar que daquela cor eu não tenho o suficiente para fazer o pedido dela. Eu já sugiro outra que tenha. Outro ponto importante. Os fios residuais, eles não têm a mesma espessura do que um prêmio. Esse daqui, ele é prêmio. Então, se eu comprar outro novelo desse, eu vou ter a cor dele e vou ter a mesma espessura de fio, diferente do residual. Cada um tem uma espessura. Então, assim, a gente faz pesa, tira as medidas para ter uma noção. Mas vai variar de um fio para outro, esse peso e esse tamanho. Porque se a espessura, se ele for mais fino, a peça vai ficar mais leve ou mais pesada, porque você vai precisar trabalhar com fio duplo, entendeu? Então, tudo vai mudar. Mas é muito importante você tirar as medidas e pesar, para você ter pelo menos uma noção e conseguir passar, né, maiores informações para sua cliente, até sugerir outras cores, enfim. Então, é uma dica que eu já deixo, já anota aí. Aí, ó, vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço. Peguei aqui um papelzinho, já pra ir fazendo as anotações, e vou pegar o primeiro fio.
minha balança já tá ligada. Você tem que colocar no local plano, tá? Pra poder ela ficar zeradinha. E aí eu faço o seguinte, peguei o meu primeiro fio, esse é o Ecomalha da Euroroma, tons de cinza. E aí eu vou pesar 684 gramas. Eu falei que geralmente tem 1 quilo, porque vocês vão ver que esses maiores vão ter 1 quilo, mas eles, aqui ó, 1 quilo. Mas a Euroroma e a Fios Guarani, ela não trabalha muito com o peso, ela trabalha com a metragem. Então, ele tem 140 metros, ó, tá? Aqui você já encontra 1 quilo. Aqui eles já trabalham com 140 metros, tá? Só pra vocês ficarem ligadinhas. Então, esse novelo da Euroroma tem 683 gramas. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui. Vou voltar vocês aqui pro lugar. Então, eu faço o quê? Cinza. Aí, coloco aqui a numeração dele, que eu vou olhar na minha planilha os tons de cinza que eu tenho e a última numeração preenchida. E eu vou colocar aqui nele. E o peso dele, 683 gramas. Eu sempre gosto de colocar também a data dele, porque quando eu for usando, eu vou atualizando a planilha. Então, eu sei quando foi a última vez que eu usei. E vou acompanhando o uso dele também. Isso é muito legal também, pra você conseguir identificar quais as cores que mais saem no seu ateliê, tá? Primeiro, eu não comecei com tantas opções de cores, eu comecei com as principais. Então, eu tinha rosa, branco, cinza e preto. Depois, eu vi que tinha muita procura por amarelo, comecei a ter amarelo. Depois, eu vi que tinha procura por azul marinho e azul claro, comecei a colocar. Então, aos poucos, eu fui crescendo o meu estoque. Eu não comprei muitos fios de primeira, tá? Isso é outra dica que eu dou. Não precisa investir muito no início. Compre cores chaves, assim, que você sabe que vai atender o público. E aí, se você for precisando de cores, determinadas cores, você vai comprando aos poucos, certo? Aí, ó, já coloquei aqui. Vou dar uma olhada no meu estoque, qual é a última numeração e coloco. Outra coisa, como eu já tenho outros tons de cinza, eu vou comparar esse cinza que eu comprei agora com os tons que eu tenho e ver se tem algum que seja muito, muito próximo. Por quê? Eu não vou criar uma nova numeração, eu vou usar a numeração que eu já tenho, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha nos cinzas que eu tenho. Pronto, ó, juntei todos os tons de cinza que eu tenho. E aí, eu vou comparar com esse aqui, quais que chegam próximos. Eu já sei que esses três aqui não são. Aí, eu venho aqui, ó. Não bate. Venho aqui nesse. Bate. Ó, muito parecido. E eu venho aqui nesse. E bate também. Aí, eu vou ver entre esses dois qual o mais próximo, que a gente procura sempre o mais próximo possível. Ó, como eu fiquei na dúvida nesses dois, tá vendo que um é mais clarinho e o outro é um pouco mais escuro? Eu abri aqui o fio, vou puxar um pouquinho dele e vou comparar com esses aqui. Gente, coloquei um do lado do outro, fiz até uma trancinha. Esse aqui do meio é o do novelo, que a gente tá escolhendo a cor, tá? Esse aqui. E, sinceramente, eu tô achando muito parecido, todos. Porque esse aqui, o fio tá mais grosso, aí a gente se engana achando que tá diferente, mas... se olhar direitinho, tá muito parecido. Então, eu vou ver aqui qual eu vou escolher. E aí, a mesma numeração do fio que eu escolher, eu vou colocar aqui, tá? Pronto, decidi aqui. A cor que vai ficar vai ser essa 42. Então, eu vou colocar essa mesma numeração aqui. E o que é que eu olho também? No meu estoque, na minha planilha de estoque, eu vejo quantos fios 42 tem. Então, se já tiverem 3, lá vai estar 42, 1, 42, 2, 42, 3. Então, esse vai ser o 42, 4, certo? Aí, eu dou uma olhada lá na planilha, volto aqui e coloco. Ó, gente, essa é a minha planilha que eu uso, tá? De controle de fios de malha. E aqui nessa aba aqui embaixo, ó, quando eu clico, ele vai pra parte de barbantes. Então, tudo que eu coloco aqui, tudo que eu compro... eu coloco o nome, todas as informações do fio. Esse aqui são os barbantes,
tamanho. A data da compra, em alguns estão, em outros não, porque como eu vou atualizando aqui o uso, então acabou que essa coluna eu não é necessária, sabe? Não é extremamente necessária. E aí o uso do meu fio eu vou registrando aqui de lado. E para facilitar também, eu coloquei esse status aqui no final, que ele muda a cor de acordo com o uso, ou seja, os que estão vermelhos eles já acabaram. Os que estão verdes não foram usados, os que estão laranja estão sendo usados e já estão acabando, e os que estão amarelinhos começaram a ser usados, mas têm uma quantidade razoável. Então, esses são os barbantes que eu tenho, ó, tem vários, todos detalhados, e aqui são os fios de malha, também tudo detalhado. Vocês podem se perguntar, por que você não apaga os que já estão vermelhos? Porque é justamente o que aconteceu agora. Eu acabei comprando um fio que tem a mesma cor de outro. Então, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, que a gente olhou agora, o 42. Eu tinha 3 novelos, ó. 42, 1, 2 e 3. E aí, eles acabaram. Eu vou abrir aqui abaixo um 42, 4, atualizar de acordo com o fio que eu comprei agora. Então, assim eu vou fazendo, tá? Vou mostrar pra vocês depois. Então, ó, como a gente viu lá, já tem o registro de 3 novelos 42. Então, esse aqui vai ser o 42, 4, tá? Isso aqui eu tô fazendo só pra ir lá na planilha e atualizar tudo de uma vez depois, tá? Aí, esse aqui eu já tenho, tá? Já coloco aqui e venho aqui no novelo e coloco essa informação. Aí, eu tenho aqui uma canetinha permanente. E aí, eu gosto de colocar o nome também, ó, cinza mescla super claro. Mas isso aqui muda, tá? Ó, tem branco que é só branco. Então, eu vou colocar cinza mescla 42. (42, 4), tá? Porque isso aqui serve para o nosso controle. Da mesma forma que eu coloquei aqui, eu vou colocar na etiquetinha, tá? Que é justamente essa etiqueta aqui, que eu coloco nas amostras dos fios. A mesma informação que tiver aqui, ela tem que estar na etiqueta. Então, nesse caso, como eu já tenho a amostra, eu não vou precisar fazer uma, tá? Mas a gente vai pegar outro fio, e aí vocês vão ver como é que eu faço. Vamos pro próximo. Ó, aí eu venho aqui, faço correntinhas. Eu gosto de fazer 4 ou 5, tá? Ó, 3, 4, acho que eu vou deixar 5. Pronto. Corto, puxo, e assim eu tenho as correntinhas pra colocar a etiquetinha pra identificar essa cor, tá? Que é a verde claro 121. Aí a gente vê aqui na etiqueta. Isso aqui é fácil de você encontrar, tá? Esse rolinho de etiquetas. E aí, eu coloco a informação. De um lado, só o número, 121. E embaixo eu coloco verde claro. Por que um em cima e um embaixo? Porque quando a gente pegar aqui, posiciona, tá? No melhor local e cola. Ó, bota o fio no meio, junta aqui. Pronto. Já identifiquei, ó, meu novelo e eu já tenho a amostra dele. Viu? Agora é só fazer com todos. Yeah,
I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Ó, o que é que eu falo pra vocês que é o fio residual? A mesma marca do anterior, que foi aquele azulzinho. Mas olha só a diferença do fio, né? Como tá bem mais fininho. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó. Acabei de fazer, foi o 122. E, ó, a diferença. Quando você toca, você chega a ver que ele é mais fininho. Esse daqui já é um pouco mais grossinho. Então, o fio residual é exatamente isso. Ele muda. Ó, quando eu pego esse aqui, ó, tá? Então, isso aqui, o segredo é quando você vai fazer o seu produto. Se você tá usando fios finos, você não pode colocar junto um fio grosso desse. O que é aconselhado? Você vai dividir esse fio. Abre o fio e corta no meio ou o mais próximo da espessura dos fios que você vai usar, tá? Isso é outra dica. Então, é só mostrando aqui pra vocês o que é o fio residual, né? Porque já me perguntaram se era muito grande a diferença. Então, é muito de sorte. Tem vezes que você pega fios muito próximos, espessuras muito próximas, ó. Então, não sente tanto a diferença. Mas tem vezes que você pega fios bem diferentes. Então, você vai sentir a diferença, tá? Mas tudo é só adaptar na hora que tá fazendo. Prontinho, gente, acabei todos os fios. Eu já tirei, né, fiz as amostras, fiz as anotações. E só pra mostrar pra vocês, aqui esses dois fios são da mesma cor. Então eu não tiro duas amostras, tá? Eu tiro só do número 1, tá? E coloco aqui, ó, 127. E aí eu tenho 1 e o 2. Aí eu sempre vou usando o 1, depois o 2, depois o 3, enfim, pra conseguir ir acompanhando o estoque. Porque se eu abrir, por exemplo, o fio 2, aí eu vou, digamos que eu tenho 5 fios, eu abro o fio 2, depois eu abro o fio 3, aí fica aquela confusão, eu não sei se só faltam 2 pra acabar, mas o 1 tá lá inteiro, enfim, então fica tudo fora da ordem. Então sempre vão usando de acordo com a ordem, tá? Dos fios. Foi isso, então. Todas as amostras estão aqui, eu vou guardar. Esses dados aqui, eu vou colocar lá naquela planilha que eu já mostrei a vocês. Vou alimentar, né? Colocar as informações, a data, o peso, tudo direitinho. Agora vocês vão conhecer o meu estoque, que fica aqui, ó, embaixo da minha cama baú. Como o meu ateliê é no meu quarto, eu precisava de um espaço para colocar esse monte de fio, né? Então eu comprei essa cama baú e assim eu consigo colocar tudo, ó. Eu organizei aqui os barbantes. Aqui são os barbantes. Ali é um arame que eu uso pra fazer o nome de tricotinho, tá? Então por isso que tá ali. Tem os barbantes e depois começam os fios de malha. Tá um pouquinho bagunçado, porque como eu tô fazendo encomenda, eles estão misturados, ó. Aqui tem fio amigurumi, que são novos produtos que vão chegar. Aí tem fio de malha, aqui estão os barbantes abertos. Aí tem barbante número 4 e barbante número 6, também são coisas que eu quero fazer. Aí aqui, ó, tem outros tipos. Esse aqui é barroco multicolo. Aí tem mais amigurumi, esse é o amigurumi pelúcia, que também é novidade que vem por aí. Essas duas caixas são fios que já estão abertos, tá? Então eu deixo esses cones também, porque às vezes eu preciso dividir um fio, ó, tipo esse aqui, ó, tá dividido. Aí eu vou e reutilizo. E aquilo ali de madeirinha também é uma novidade que eu não vou contar agora. Aí tem umas sacolinhas com os tecidos, é quando eu preciso fazer algum forro, alguma coisa. Mas basicamente esse aqui é meu estoque. Aí agora eu vou guardar os fios, que eu já fiz as amostras. Vou colocá-los aqui e tudo certo.
É isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui, mostrando o meu estoque de fios de fundo. E espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, né? Quem tá sem saber como organizar estoque, como controlar o estoque. E essa é uma dica que eu dou. As amostras dos fios e uma cama baú, que ajuda bastante, viu? Se você tiver pouco espaço e não tiver um local específico para ser o seu ateliê, como é o meu caso, que eu faço no meu quarto, a cama baú resolveu muito o meu problema. E aí eu recomendo muito. É isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com as amigas, se inspirem. E caso vocês queiram mais vídeos desse estilo ou queiram sugerir outros, é só colocar nos comentários, tá? Beijo e até a próxima.